Olá, boa tarde, povo de Deus. O vídeo de hoje vai ser com o padre Odinei Galvão. Ele vai falar um pouquinho da Legião de Maria. É o padre lá de Bom Jesus da Lapa, na Romaria, 28ª Romaria. Fica com o vídeo aí. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos continuar nesse clima de oração, de reflexão, de aprofundamento da nossa fé. Somos marianos, temos Nossa Senhora como aquela que nos aponta o bom Jesus, que é caminho, verdade e vida. Além do calor que está abafado, a conversa também atrapalha. Então vamos tentar esse clima de oração e invocando o Espírito Santo, eu peço ao músico que vamos invocar o Espírito Santo, pedir o Espírito Santo de Deus que venha sobre nós, acalmar o nosso coração, o nosso interior, iluminar nossa mente para esse momento de reflexão e de meditação. Todo legionário é missionário. Todo discípulo de Maria aprende de Maria a ser um missionário. E ela foi a primeira missionária, ela que levou Jesus para visitar sua parenta Isabel. Hoje nós celebramos o Dia Mundial das Missões, o Dia da Infância Missionária. Vamos rezar uma Ave Maria por todos os missionários que estão nos lugares onde é difícil evangelizar, por conta das perseguições e também nossas comunidades, que nem sempre é fácil evangelizar, pela falta do compromisso com a fé de muitos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Podemos sentar. Então, foi pedido a mim que eu falasse hoje um pouco com vocês a respeito de Nossa Senhora. E o tema é Maria, mulher de oração singela e contínua. Essa mulher que foi toda de Deus e plenamente humana. E Maria tem muito a nos ensinar. E aqui eu já convido você a uma reflexão. Maria, na sua vida, é aquela que te leva a Jesus? Ou às vezes, Maria te impede você chegar a Jesus?
Maria, na verdade, não impede ninguém. Mas nós, às vezes, pela falta de conhecimento de nossa fé, nós colocamos toda a nossa confiança em Maria e esquecemos de Jesus. E isso, com certeza, Maria não quer. Com certeza, ela está muito triste. Então, Maria, mulher de oração contínua e singela. Mas, qual é a oração que agrada a Deus? Existe alguma oração específica que agrade a Deus? Ou é a forma pela qual eu busco cultivar para que através da minha oração eu possa agradar o coração de Deus? A Sagrada Escritura, ela vem nos informar que a oração que agrada a Deus é aquela que parte de um coração humilde, de um coração que está totalmente desapegado de si e das coisas, um coração que é moldado novamente para Deus. Na primeira carta de São Pedro, no primeiro capítulo 5, versículo 5, Pedro escreveu: Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. A oração que agrada a Deus também é aquela oração que parte de um coração que tem uma profunda humilhação. Que sentido? Um coração que se reconhece pequeno, um coração que está sempre pedindo a Deus que conceda a graça da simplicidade. E aí nós podemos olhar a figura de Nossa Senhora, a sua forma de oração. Quando Magnífica Maria faz a sua oração a Deus, ela não se exalta, mas ela reconhece a vontade de Deus, ela reconhece o poder que Deus tem e o carinho que Deus tem pela humanidade. E deixa ela bem claro que Deus resiste ao soberbo e se compadece dos humildes, faz cair os tronos poderosos e eleva os humildes. Então, a oração que agrada a Deus é aquela oração que vem de um coração humilde, de um coração que busca humilhar-se, ou seja, reconhecer a sua pequenez, reconhecer as suas necessidades, para deixar que Deus, só Ele, exerça o seu senhorio sobre a nossa história. Ninguém pode, no seu momento de oração, deixar que o orgulho adentre o seu coração. Nem tampouco deixar que, no seu momento de oração, a vaidade também ofusque a presença de Deus. Como também não pode ter em nenhum coração orante o desejo de querer ser melhor que os outros. E isso Jesus nos ensina quando lemos o Evangelho de São Lucas, no versículo 18, em que Jesus vai fazer o relato do publicano e do fariseu. O publicano que entra no templo, abaixa a cabeça, bate no peito e diz: Senhor, tem piedade de mim. Enquanto que o fariseu se exalta: obrigado, mestre, obrigado, Senhor, porque eu não sou como aquele publicano que é pecador. Eu devolvo o dízimo, faço jejum 2 vezes por semana, não sou adúltero e muitas outras coisas, disse aquele fariseu. E Jesus, ao contar aquela história para os seus discípulos, ele vai deixar claro que aquele que voltou para casa justificado foi publicano, que com humildade reconheceu os seus pecados, humilhou-se a si mesmo e entregou seu coração a Deus. Quando também Jesus, no momento em que um dos discípulos pediu a ele que ensinasse a orar, a oração que Jesus ensinou foi a oração do Pai Nosso. E conforme o evangelista Mateus, nesta oração tem presente 5 pontos que nos ajuda realmente a viver uma vida cristã à altura do desejo do coração de Deus. Maria, Nossa Senhora, ela não tinha ainda escutado esta oração, mas a vida de Nossa Senhora
já na vida de Nossa Senhora já ficava presente que ela vivia essa oração. Então, na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a reconhecer a Deus como Pai. Pai, feliz é a pessoa que tem no coração esse sentimento de que Deus é o seu Pai. O segundo ponto, Jesus nos ensina a pedir que venha o seu reino. Feliz é a pessoa que no dia a dia está buscando o reino dos céus. E o reino de Deus, ele já se faz presente hoje na nossa história. Se torna pleno no dia em que a gente estiver diante do Pai. O terceiro ponto é que Jesus nos ensina a pedir a Deus aquilo que é necessário para a nossa vida no dia a dia. Jesus não ensina ninguém a pedir as coisas grandiosas do mundo, mas ensina-nos a pedir o necessário. E esse pão que Jesus nos ensina a pedir não é só o pão que alimenta a barriga, mas também o pão que alimenta a nossa alma, o nosso espírito. E esse pão é a palavra de Deus. Quarto ponto, Jesus nos ensina a pedir ao Pai que perdoe os nossos pecados, que perdoe as nossas ofensas, assim como nós também somos capazes de perdoar. Nós também precisamos todos os dias pedir a Deus perdão pelos nossos pecados. Infelizmente, muitas pessoas já perderam o pudor pelo pecado. É tão triste ouvir um católico dizendo que não tem pecado. E o católico que diz que não tem pecado é porque não conhece a palavra de Deus. Porque na carta de São João está escrito: aquele que diz que não tem pecado faz de Deus mentiroso. É o pior pecador que existe. A sociedade hoje, diante de uma cultura onde tudo é permitido, onde o pecado não existe, está ofuscando a fé de muitas pessoas, está levando muitas pessoas a serem escravas do pecado. Então nós precisamos reconhecer sempre que nós somos pecadores. E o quarto ponto que Jesus nos ensina por meio da oração do Pai Nosso é pedir a Deus que nos livre dos males. Pedir a Deus que nos livre das tentações. E esses 5 pontos, com certeza, Nossa Senhora viveu todos eles. Maria reconheceu a Deus como Pai. Maria viveu aqui na terra de uma forma tão plena que agora ela está no céu, gozando do reino eterno. Maria, ela não esteve na terra blindada de sofrer tentações. Maria também foi tentada, mas a oração contínua e singela foi que sustentou Maria a não pecar. Maria sempre, com certeza, pediu a Deus que a livrasse dos males, que a livrasse dos pecados. Então, queridos irmãos e irmãs, o verdadeiro devoto de Nossa Senhora é aquele que tem Maria como modelo. O verdadeiro devoto de Nossa Senhora não é aquele que resume a sua fé num simples devocionismo. Chega diante da imagem de Nossa Senhora, fica passando a mão, fazendo o sinal da cruz, como se isso bastasse. Tem católico que é devoto ao Nossa Senhora das Graças, de tantas Nossa Senhora, mas não conhece a virtude. O verdadeiro católico de Maria, o verdadeiro católico devoto de Nossa Senhora, é aquele que procura conhecer a vida de Maria, a vida de Nossa Senhora, e conhecendo a vida de Nossa Senhora, procura imitar as suas virtudes. É para isso que a nossa igreja tem os santos, que a igreja nos deixou os santos como modelos para nós. Então, amados irmãos e irmãs, vocês que são legionários, procurem conhecer a vida de Nossa Senhora e façam todo o esforço necessário para seguir as virtudes de Maria. Rezar é importante, porque a oração ela é vida do Espírito. Sem a oração é como o corpo sem poder respirar, não vai cuidar do tempo. E Nossa Senhora é a nossa mestra na vida de oração, porque ela pode nos ensinar, por meio da sua
a buscar os caminhos que nos aproximam de Deus. Olhando o Magnificat, Maria naquele canto, Maria não inventou aquele canto. Tudo que está presente naquele canto está na palavra de Deus. Então Maria mostra para nós com aquele canto que ela também conhecia a palavra de Deus. Que era alguém que no seu dia a dia buscava ter uma vida de intimidade com a palavra de Deus. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, no versículo 28, uma mulher elogiou Jesus. Olha, bem-aventurada aquela que te gerou e que te amamentou. E Jesus responde àquela mulher que a sua mãe não só era feliz porque foi escolhida por Deus para se tornar a mãe dele, mas porque, em primeiro lugar, Maria estudou a palavra e a pôs em prática. Por isso que Maria era feliz. Quando nós também procuramos, a partir da meditação da palavra de Deus, meditar a palavra em forma de oração, fazendo com que a palavra se torne vida na nossa vida, vamos ver neste mundo como exemplo, sendo um sinal para muitas pessoas. E é isso que Maria deseja fazer na vida de cada um de nós. Assim como uma vez em Caná da Galileia, apontou para os servos que todos iriam fazer aquilo que Jesus dissesse. Então Maria também é aquela que nos aponta a Jesus. Maria, Nossa Senhora, para nós católicos, ela foi a mulher escolhida por Deus para trazer até nós o Salvador da humanidade, o Emmanuel, Deus conosco. Ela nunca foi e nem será para nós uma deusa ou semideusa. Maria é para nós uma mulher cheia de graça, uma mulher que viveu aqui na terra a sua humanidade, mas que também foi cheia de Deus, plena de Deus e plenamente humana. Quanto mais humano a gente se tornar, mais a gente vai se aproximar dos caminhos de Deus. Vamos poder realizar aquilo que deixa o coração de Deus feliz. Então Maria não deixou de ser humana, nem foi deusa, nem semideusa. Ela procurou viver a sua humanidade, mas com a sua vida totalmente entregue nas mãos de Deus. E tudo isso Maria fez por meio da oração. Santo Afonso Maria de Ligório, fundador da nossa congregação, diz assim: quem reza se salva, quem não reza se condena. Quem reza se salva, quem não reza se condena. Então nós também precisamos, assim como Jesus que foi um homem de oração e a sua mãe, também procurar cultivar uma vida de oração contínua, mas também singela, com simplicidade. Por ser escolhida para se tornar a mãe do Salvador, Maria não foi blindada de dificuldades. Maria não ficou isenta de sofrer tentações. Mas tudo Maria enfrentou com maestria, porque ela era alguém que vivia na intimidade da palavra de Deus. Ela sabia discernir o que era certo, o que era errado, o que era do agrado de Deus e o que não era do agrado de Deus. Por isso que ela suportou todas as dificuldades da vida. A Bíblia pouco fala sobre Nossa Senhora, mas o pouco que a Bíblia fala sobre Nossa Senhora expressa a grandeza desta mulher. Ela foi a peregrina na fé, conforme nos ensina São Lucas. No capítulo 1, versículo 38, foi aquela que escutou o chamado de Deus e deu sim. Eis aqui a serva do Senhor. A partir desse momento, Maria levou Jesus para visitar sua parenta Isabel. Depois que deu a luz ao seu filho Jesus, ela teve que fugir de várias situações que estavam tentando afligir a sua alma e tentando perseguir o seu filho, o bom Jesus. Maria foi elogiada pelo seu filho como aquela que escutou e viveu a palavra de Deus. E depois que Jesus morreu e subiu ao céu, ela estava reunida com seus apóstolos no cenáculo, lá em Atos 1,14, quando Jesus enviou o seu Espírito Santo sobre os apóstolos, cumprindo assim a sua última promessa. Então Maria foi aquela que respondeu sim a Deus e foi do início ao fim perseverando na fé, porque a sua oração
O evangelista João fala de Nossa Senhora em dois momentos. No início dos milagres e sinais de Jesus, lá em Caná da Galileia, João 2, Jesus vai dizer para os servos: façam tudo o que ele vos disser. E foi aquela também que percebeu a necessidade daquele casal que estava voltando no casamento. Maria intercedeu, Maria orou, Maria pediu, clamou ao seu filho que ele fizesse algo. Maria não desistiu. Talvez Maria poderia ter dito: olha, vamos deixar isso quieto, porque o meu filho não quer realizar o milagre. Mas Maria não disse isso. Maria falou: olha, diante do não de Jesus no primeiro momento, ela disse: faça tudo o que o meu filho vos disser. Foi a mulher que perseverou na oração, na confiança, na providência de Deus. E depois, São João apresenta Nossa Senhora ao pé da cruz. Quando todos deixaram Jesus, Maria estava ali. E o que foi que suscitou aquela mãe, vendo seu filho sendo injustamente condenado à morte? A oração. Se não fosse a oração, talvez Maria teria revoltado contra Deus. Ah, Deus, você me chamou para ser a mãe do seu filho e agora o Senhor nos deixou aqui. Mas não. Maria silenciou. Maria colocou a sua vida nas mãos daquele que tudo pode. Então Maria também nos ensina, diante dos momentos difíceis da vida, que a gente precisa continuar na oração contínua, mas com toda a humildade, confiando naquele que tudo pode. Os evangelistas Marcos e Mateus, eles falam de Nossa Senhora como aquela que foi escolhida para ser mãe do Salvador. Então, amados irmãos e irmãs, quando alguém chegar para você e dizer que Maria foi uma mulher como outra qualquer, você deve responder esta pessoa: olhando a direção carne e osso, Maria foi igual a todas as mulheres, mas na ordem da graça, Maria foi única, porque ela foi preservada do pecado para no seu ventre imaculado gerar Jesus. Uma árvore boa não pode produzir frutos ruins, e uma árvore ruim pode produzir frutos bons. Se Maria tivesse pecado, o seu ventre manchado pelo pecado não poderia gerar alguém que deveria vir esse mundo sem nenhum pecado. Então Deus faz tudo certo. Nós é que às vezes, pela falta de fé, pela falta de oração, pela falta de conhecimento da palavra, às vezes duvidamos do poder de Deus. Então Maria, na ordem da graça, ela foi única, foi escolhida por Deus, para que no seu ventre imaculado pudesse gerar aquele que por excelência foi imaculado, que é o bom Jesus, aquele que veio sem nenhum pecado. Então, se em Lucas, capítulo 1, versículo 38, Maria diz: eis aqui a serva do Senhor, lá em João 2, versículo 5, Maria disse: faça tudo o que ele vos disser. Então, quando a gente também é uma pessoa de oração contínua, de oração simples, a gente vai perseverar na fé. E assim como Maria, nós vamos dizer todos os dias: Senhor, faça-se em mim a tua vontade. E para o próximo que está ao lado, ao nosso lado, nós vamos dizer para essas pessoas: faça tudo o que Jesus está nos dizendo por meio da sua palavra. Isso fez Maria, porque ela foi uma mulher de oração, uma mulher que buscou entregar a sua vida totalmente a Deus. Essa mulher que foi plenamente humana, totalmente de Deus, essa mulher que buscou viver uma vida de oração contínua e singela, ela nos mostra para todos nós que nós devemos todos os dias estar buscando o caminho do céu. Ela não deixou de ser humana, não deixou de ser gente, não deixou o seu povo humilde de lá da pequena Nazaré, quando foi escolhida por Deus. Ela colocou a sua vida totalmente nas mãos de Deus, naquele que tudo pode, naquele que tudo pode transformar. E a chave que nós precisamos compreender para poder amar Maria é esta: nós não podemos começar a amar Maria se
vamos amar a Maria. Quanto mais nós deixamos de amar a Jesus, vamos deixar de amar a Maria. E quanto mais a gente adorar a divindade de Jesus, nós vamos aprender a venerar a vida de Maria. O católico, consciente da fé, não adora Nossa Senhora. O católico, consciente da fé, ele venera, ele respeita a imagem de Nossa Senhora, ele respeita Maria como aquela que foi escolhida por Deus. Então a chave para que alguém aprenda a amar a Jesus, amar a Maria é essa. Primeiro começar a amar a Jesus, porque amando a Jesus a pessoa também aprende a amar Nossa Senhora. Nunca se ouvirá alguém falar mal de Maria se essa pessoa conhece a figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Lutero, que foi o responsável pelo protestantismo, ele não foi alguém que amou muito Nossa Senhora. Ele escreveu muitas coisas a respeito de Maria, assim como também nós podemos, não sei se você sabe, mas quantos pastores protestantes se converteram ao catolicismo por conta de Maria, por conta de Nossa Senhora. Essas pessoas que andam falando mal de Nossa Senhora é porque não conhecem a palavra, é porque não conhecem a Escritura, é porque não ama Jesus. Porque nem todo aquele que diz que ama Jesus de verdade. Porque hoje, nesse país em que nós estamos vivendo, muitas pessoas falam de Jesus, mas não é o Jesus do Evangelho. Fala de um Jesus quebra-galho, de um Jesus mágico, de um Jesus que vai resolver seus problemas em 24 horas, de um Jesus da teologia da prosperidade, mas o Jesus verdadeiro que está na Sagrada Escritura, aquele que diz: se você quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. Poucas das pessoas querem conhecer esse Jesus, e esse é o Jesus verdadeiro. Porque as igrejas que estão falando de santidade, de conversão, porque as igrejas que falam que nós devemos passar pela porta estreita para chegar ao céu, essas igrejas estão vazias, enquanto que as igrejas que estão prometendo um Jesus mágico, um Jesus quebra-galho, essas igrejas estão superlotadas, porque as pessoas ainda não conheceram a Jesus nem a palavra. Então, quando a gente aprender a conhecer a Jesus, nós também vamos conhecer a Nossa Senhora, a mão do Senhor. Amados irmãos e irmãs, a cena de Caná, em que Nossa Senhora vai pedir ao seu filho, bom Jesus, para fazer algo para aquela família que estava à beira de passar por um colapso. Esta cena de Caná tem muitas coisas a nos ensinar. Primeiro ponto, que esse relato bíblico tem a chamar a nossa atenção hoje como um cristão católico que tem os pés no chão. Quando Maria pede a Jesus, ao seu filho, para que fizesse algo para aquele casal, Jesus ele tinha poder, tem poder. Ele poderia ter usado qualquer meio para ajudar aquele casal. Mas o que fez Jesus? Ele quis precisar das pessoas. Então Jesus pede que alguns servos pudessem encher aquelas talhas com água. Então Jesus não deu peixe de mão fechada. Jesus quis também que aquelas pessoas participassem daquele milagre que ele ia fazer. Assim também na nossa vida. Tem milagres na nossa vida que só podem acontecer quando a gente também colabora com o Senhor. Quando a gente também faz como Maria, se põe sempre a caminho, confiando na bondade, no poder de Deus, e quando a gente se sustenta na vida de oração. Então Jesus pediu que os servos pudessem encher as talhas de água. Então Jesus, quando realizou aquele milagre, ele também esperou que as pessoas também pudessem fazer a parte dela.
para que aquele milagre pudesse acontecer. Depois, com esta cena em que Jesus pede aos servos para que eles pudessem encher as talhas de água, trazendo para a nossa vida e olhando a figura de Nossa Senhora como aquela mulher de oração, de confiança na bondade de Deus, aquela que diz para nós: olha, faça tudo o que o meu filho vos disser. Tem muitas pessoas que andam pedindo a Jesus: Senhor, me liberta desse vício, Senhor, me ajuda a ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa que viva os valores da fé de uma forma invisível. Mas se eu peço a Jesus algo para acontecer na minha história, mas eu também não faço a minha parte para que aquele pedido se torne realidade, eu não vou conseguir nada. É preciso também, meus amados irmãos e irmãs, que a gente aprenda também a fazer a nossa parte. Pedir em oração a Deus aquilo que precisamos, mas que a gente também faça o nosso esforço. Busque, confie, espere, lute por aquilo que nós queremos, por aquilo que nós almejamos, para que assim a graça de Deus se torne realidade na nossa vida. Quando é algo que foge da nossa colaboração, Deus vai fazer o milagre do jeito dele. Mas quando tem algo que precisa da nossa colaboração, é necessário também que cada um faça a sua parte. A cena de Bernardo também nos ensina outro pouco sobre a vida de Nossa Senhora. Os servos daquele casal nem notaram que estava faltando vinho. Mas Maria, a serva atenta e fiel, ela percebeu aquela situação. E ela vai até o seu filho, pedindo que ele pudesse ajudar aquele casal. Assim também Maria vai na nossa vida. Nossa Senhora nos conhece, ela é a nossa mãe. Só a mãe sabe amar de verdade. E Maria nos ama como seus filhos espirituais. Com certeza, assim como Maria fez em Caná, pedindo ao seu filho por aquele casal, Maria continuamente ela pede por cada um de nós. Basta a gente saber esperar o tempo de Deus, confiar que os pedidos de Nossa Senhora, os pedidos que estamos fazendo a Nossa Senhora, estão sendo apresentados a Deus. Então, amados irmãos e irmãs, Maria jamais deixa de orar por nós, jamais deixa de pedir por nós que somos os seus filhos, porque ela é uma mulher de oração contínua e singela, alguém que nunca deixa de pedir por nós. Também nós devemos sempre estar pensando em Nossa Senhora como uma mulher da Eucaristia. Maria foi uma mulher eucarística. Por que nós podemos também dizer que Maria foi uma mulher eucarística? Sendo ela essa mulher de oração contínua e singela. Porque ela nos ajuda a estar sempre nos aproximando de Jesus sacramentado. Assim como em Caná, está sempre nos apontando que nós devemos buscar Jesus, que nós devemos adorar Jesus que está presente na Eucaristia. Então, mulher eucarística, porque é aquela que nos leva a ter uma profunda ligação com Jesus. Na palavra de Deus, não fala que Maria estava na última ceia, mas nós podemos, a partir daquilo que nos ensina o livro dos Atos dos Apóstolos, pensar em Nossa Senhora reunida com os apóstolos de Jesus celebrando a ceia. Então Maria não esteve na última ceia, o foco ensina a palavra, mas nós podemos pensar em Maria celebrando a ceia junto com os apóstolos na celebração da missa no cenário. Então, mulher eucarística que estava sempre buscando estar comungando o corpo do seu filho. Maria, ela praticou a sua fé eucarística antes da instituição da Eucaristia. Por quê? Porque foi aquela que gerou o seu ventre com Jesus. Quando Maria deu sim a Deus e chegou na casa de Isabel,
Isabel prestou a primeira adoração a Jesus, quando ela vai dizer: olha, você, Maria, foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, e a criança pulou no ventre de Maria. Então Isabel foi aquela que primeiro adorou Cristo no ventre de Nossa Senhora. Então Maria é a mulher eucarística. Também nós podemos pensar como devia ser a alegria de Nossa Senhora quando estava com os apóstolos na celebração da missa. Quando Pedro, Tiago, João, ao elevar a Eucaristia e dizer isso é o falando as palavras de Jesus quando diz: toda vez que ele fizer isso em minha memória, está celebrando a paixão e morte do Senhor, pegando a hóstia e dizendo as palavras de Jesus: isso é o meu corpo, o cálice, esse cálice é o cálice do meu sangue. Como devia ser o sentimento do coração de Nossa Senhora ao ver nas mãos dos apóstolos aquele que ela gerou no seu ventre, aquela que durante 9 meses ela sentiu pulsando no seu ventre, aquele que no último momento da sua vida aqui na terra ela viu todo o sofrimento na cruz. Como devia ser o sentimento de Maria ao participar da Santa Missa e reconhecer que naquela hóstia consagrada estava o seu filho presente. Isso, meus amados irmãos e irmãs, significa fé, significa confiança nas palavras de Deus. Por isso que Nossa Senhora é essa mulher que é exemplo para todos nós. Ela não é Deus, nem sim Deus. Ela foi uma pessoa plenamente humana, mas totalmente de Deus. Alguém que durante toda a sua vida aqui na terra foi sustentada pela oração. Como Jesus vai dizer, que nós precisamos orar sempre para não cair em tentação, orar sempre para perseverar na fé. Essas palavras de Jesus, certamente, Maria já vivia antes do seu filho falar. E depois, com certeza, mais ainda vai profundizar quando ouvir a boca do seu filho sobre este ponto. Que nós, que o ser humano, devia sempre estar buscando viver uma vida de oração. E para, já caminhando para o fim desse momento, Maria como aquela mulher de oração contínua. Por que Maria foi uma mulher de oração contínua? Porque a vida não pode ser separada da oração. A vida não pode ser separada da fé. É a oração que ilumina a vida, é a oração que sustenta a vida. A oração é como a seiva da planta. A seiva serve para nutrir os galhos, e assim esses galhos possam produzir frutos. Então a oração é na vida do cristão essa seiva, esse sustento para que o cristão não se torne escravo do pecado, para que o cristão procure sempre estar produzindo bons frutos, para que Deus seja glorificado a partir da vida de cada um de nós. Então Maria, como essa mulher de oração contínua, conhecendo a sua vida, ela nos educa e nos ensina. Por que Maria nos educa? Olhando a vida de Nossa Senhora, ela nos educa a procurar sempre amar a Deus sobre todas as coisas. Maria nos educa a partir da sua vida diante das exigências da fé, a gente não deixar de ser fiel a Deus. Quanto mais eu for cobrado, quanto mais eu for exigido para dar testemunho da minha fé, eu vou procurar, porque eu sei que Nossa Senhora, na sua simplicidade, na sua entrega a Deus, ela foi fiel até o fim. Também, Maria nos educa a quando cairmos, temos a coragem de levantar a cabeça e não ficar chorando Deus pelos cantos, nem murmurando contra Deus. Nossa Senhora, quando chegou em Belém, às vésperas da luz ao seu filho, que bateu numa hospedaria, não encontrou hospedagem, bateu no outro, não encontrou, Maria não ficou murmurando contra Deus. Diante dos desafios que ela enfrentou, em momento nenhum nós vamos encontrar na Bíblia Maria revoltada contra Deus. Pelo contrário, ela foi aquela que estava sempre se colocando
nas mãos daquele que não podia, que era o seu Deus. Então Maria nos educa a também fazer este caminho. Maria, ela nos ensina a estar sempre fazendo a vontade de Deus. Como nos diz lá em Renato, faça tudo o que meu filho nos disser. Maria também nos ensina a termos paciência diante das memórias de Deus. Só quem pode permanecer esperando o tempo de Deus é quem tem fé e tem uma vida de oração. A pessoa que não pensa, a pessoa que não tem fé na palavra de Deus, quando se prepara para uma situação difícil, o que essa pessoa logo vai fazer? Procurar meios que não são coerentes com a palavra de Deus. Quantas pessoas que eram católicas estavam precisando de uma graça, quando a graça que pedida não chegou, mudou de religião, porque pensava que a religião, o Deus que estava na religião, na outra religião tinha mais poder do que o Deus da sua fé. Quantas pessoas que já procuraram lugares que não são condizentes com a fé, como situação de candomblé, espiritismo e muitas outras coisas que não são coerentes com a palavra de Deus? Quantas pessoas já procuraram esses meios porque quando estava precisando de uma graça, pediu tanto a Deus, mas não recebeu, procurou esses outros meios, porque foram seduzidos por outras pessoas. Então, as pessoas que agem dessa maneira são pessoas que não têm fé, que não sabem esperar as memórias de Deus, como soube esperar a Maria. Então, amados irmãos e irmãs, o discípulo de Nossa Senhora, a pessoa que tem Maria como uma seta que nos leva a Jesus, deve saber esperar o tempo de Deus, as memórias de Deus. Quando na nossa vida a gente recebeu um não, que a gente também saiba concordar e aceitar os nãos que podemos encontrar na nossa vida. Então, por isso que Maria é aquela que nos educa e nos ensina. Maria, ela não é uma figura do passado, Maria é uma figura do presente, porque ainda hoje ela continua nos ensinando a estar sempre fazendo a vontade de Deus. E para finalizar este momento, por que nós devemos dizer sim a Maria? Porque nós, católicos, devemos ter um carinho a Nossa Senhora. Por que nós devemos ter um carinho a Nossa Senhora? Porque Maria tudo fez e viveu para agradar a Deus. E sabendo que Maria tudo fez para agradar a Deus, eu digo sim a Nossa Senhora. Eu digo assim a Maria por minha mãe, porque ela me ensina também a tudo fazer para agradar a Deus. Eu digo sim a Maria, porque assim como Jesus deu sim para ela, eu quero também continuar dando esse sim que Jesus deu a sua mãe, como continuação dessa fidelidade aos planos de Deus. Por isso que eu digo sim a Maria, como continuação do sim de Jesus. Eu digo sim a Maria como minha mãe, porque ela deu sim a Deus. Quando Deus enviou o seu anjo convidando Maria para se tornar a mãe do Salvador, ela tinha planos para formar uma família diferente daquela que era planejada por Deus. Mas ela abriu mão dos seus planos para se fazer serva da humanidade. E se você está aqui hoje, agradeça a Maria, porque ela deu sim. Porque se Maria não tivesse dado sim, se Nossa Senhora não tivesse dado sim a Deus naquele dia, ninguém estaria aqui hoje. Foi graças ao sim que Maria deu a Deus, por meio do seu anjo, que nos veio o Salvador, e é por causa de Jesus que nós estamos aqui. Por isso que nós devemos dizer sim a Nossa Senhora. Devemos também dizer sim a Maria, porque ela é amada de Deus, ela é a predileta do coração de Deus, e justamente por isso, por ela ser a predileta do coração de Deus, eu dou meu sim a Maria, como a minha mãe espiritual, como aquela que cuida de mim ao lado de Jesus. Eu digo sim a Maria, porque ao pegar a cruz, quando Jesus entregou o
E a partir de João, Jesus também quis nos entregar como seus filhos, como filhos de Maria e seus irmãos. Maria acolheu o pedido do seu filho, dando sim. Por isso eu dou sim a Maria. Eu dou sim também a Nossa Senhora como continuação da missão que ela teve aqui na terra. Ela gerou Jesus para a humanidade. E eu, como cristão e devoto de Nossa Senhora, vivendo o seu exemplo, as suas virtudes, eu posso gerar pessoas também para Deus. E de que forma eu posso gerar pessoas para Deus? Quando eu realmente vivo a minha fé como deve ser vivida, com certeza eu vou atrair pessoas também para estarem buscando a Deus. Eu digo sim a Maria como o sim que ela deu a Jesus, ele veio plenamente para as coisas do alto. E digo sim a Maria porque a sua vida foi totalmente consagrada a Deus. Como uma pessoa que consagrou toda a sua vida a Deus para nos trazer o Salvador, que é para nós modelo de fé, eu digo sim a Maria porque eu também quero seguir os seus planos. Quero seguir os seus passos, quero seguir vivendo a minha fé assim como ela viveu aqui na terra, com humildade e simplicidade. E Maria só conseguiu viver a sua fé com simplicidade e humildade, porque ela foi sustentada pela oração. Que Nossa Senhora, a Mãe do Bom Jesus, nos ensine a cada dia a estar buscando sempre ser uma pessoa de oração. Mas uma oração que seja singela, simples, mas também sem jamais deixar de orar. Louvado seja